Vamos falar de fundos imobiliários, então, porque teve uma boa transação aí, né? A XP Malls, né? Esse fundo imobiliário, XPML11, comprando aí, na verdade, né, a participação em 6 shoppings, né? Da empresa SimPropTech, Cine3, que é listada na Bolsa. Vamos entender direitinho aí, desembolsou quase 2 bilhões de reais, uma transação bem grande. Chega mais aqui, Caio, seja bem-vindo nessa quarta-feira. Fala, Paula, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço aqui o convite. Vamos lá. Falando, já dei aqui, né, os números, 1 bilhão e 800 milhões por participação em 6 shopping centers, na verdade, né? Conta um pouquinho mais sobre essa transação aí, né? Se, na verdade, foi feita a assinatura de um compromisso, né? Aí você explica um pouquinho mais. Já foi vendido, já foi pago, e como é que fica aí essa transação, né? Quais são essas aquisições? São 6 shoppings, né? Explica um pouquinho mais sobre essa transação e, claro, a sua avaliação como um todo aí dessa aquisição de quase 2 bilhões de reais aí do fundo imobiliário. Vamos lá, vamos lá. A gente tem visto os fundos imobiliários de shoppings realizando algumas captações desde o ano passado. Então, eles estão muito bem capitalizados, né? E efetuando aquisições. Ano passado, a gente viu bastante movimentação junto ao portfólio da Allos, né? Antiga Aliança Sonae, que se fundiu ali com a BR Malls. E agora a gente está vendo outras empresas aí de capital aberto vendendo alguns ativos para fundos imobiliários. Foi a vez da Sim, ou Cine, né, como o pessoal fala do ticker da ação, que vendeu boa parte aí dos seus ativos, das participações dos seus ativos para o XP Malls. Como você bem falou, Paula, é um memorando de entendimentos, um MOU, que basicamente sinaliza a compra, né, prevê a compra, que deve ser concluída aí ao longo das próximas semanas ou próximos 2 meses, tá? O XPMOL já desembolsou parte do valor, que é de 1,85 bilhão. É uma movimentação bem significativa para o setor. Eu não lembrava de uma aquisição tão grande nos últimos anos, né? Foi bem representativa para o setor e, claro, para a Cine, que conseguiu aí desinvestir parte do seu portfólio. Falando sobre os ativos, são seis ativos, né? Participação em 6 ativos, 3 deles localizados aqui na Grande São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Goiânia, né? Na verdade, são 4 aqui na região de São Paulo, desculpa. Desses 6, dos que a gente mais gosta são os ativos Shopping Cidade de São Paulo, que já estava presente na carteira do XP Malls, o Tietê Plaza Shopping, que é um shopping que fica aqui na Marginal Tietê, e o Grand Plaza Shopping, que fica ali em Santo André, tá? Como funciona essas negociações de portfólio envolvendo fundos imobiliários, elas são bem interessantes, né? Porque, eventualmente, o gestor, no caso da XP Malls, está buscando alguns ativos, assim, a joia da coroa de determinada empresa, aquele ativo que roda muito bem, que tem uma geração de caixa bem interessante, uma localização privilegiada. O XP Malls, ele costuma atuar na classe B, A, B, tentando um pouquinho nas últimas movimentações, com a exposição em São Paulo majoritariamente. Então, o que ele está tentando fazer? É aumentar a sua exposição em São Paulo, e é o que ele efetivamente fez, né? Saiu de 53% da sua carteira para 61%. Claro que um ativo-alvo era a cidade de São Paulo, um ativo super bem localizado na Paulista, com geração de NOI por metro quadrado acima do seu portfólio, mas quando você busca ativos bons, normalmente a empresa fala, eu vendo esses ativos, mas você tem que levar esses outros aqui que eu não gosto tanto, que eu quero incluir na negociação, e assim funciona. Então, Shopping Cerrado e o Shopping Day, especificamente, que são os ativos localizados em Goiânia e aqui em São Paulo também, já são mais desafiadores em termos operacionais, possuem altas taxas de vacância e vacância física e financeira. Então, ali, o XP Malls vai ter que se esforçar um pouquinho mais para gerar valor, tá? Mas, num contexto geral da negociação, nós vemos aí números razoáveis, considerando a estrutura do fundo imobiliário, né? Então, é um cap rate de aproximadamente 8%. O que é o cap rate, né? O quanto o resultado operacional líquido dos ativos dividido pelo valor adquirido. 8% ao ano, nos primeiros 12 meses, né? É um pouco acima do que o XP Malls negocia hoje.
e também você vê um valor por metro quadrado de 15,2 mil, que também é inferior ao que o XP Malls negocia hoje, na casa de 22, mais ou menos. Então, no financeiro, faz sentido, tá? Eu só acho que a XP ali, a gestão vai ter que trabalhar um pouquinho mais esses ativos que podem ser detratores, como eu citei. E tem esse efeito do parcelamento, que também não está descrito com detalhes no fato relevante, mas deve gerar um ganho financeiro extraordinário no primeiro ano, tá? São 4 parcelas, basicamente, que envolvem a negociação total de 1 bilhão 850 milhões. Isso deve gerar um fluxo financeiro favorável de início para a carteira do XP Malls, tá? De forma geral, minha avaliação é essa, tá, Paula? Assim, a gente é um negócio de grande magnitude, no qual o fundo conseguiu aumentar sua participação em um dos principais ativos da carteira, que é o Cidade de São Paulo, adquiriu outros ativos interessantes, mas também levou com eles dois imóveis mais desafiadores, tá? Perfeito. Então, pelo que eu entendi, isso tende a ser positivo para o fundo imobiliário e automaticamente, claro, para o cotista, porque tem gente aqui, por exemplo, o Renato, o Pedro também. O Renato tem 20 cotas, por exemplo, né, de XP ML11, e o Pedro já tem 567 cotas. Então, para eles, né, para todo mundo que está assistindo a gente aqui e já tem isso, então a sua avaliação é positiva, tende a gerar mais valor para eles? É favorável, acho que num contexto geral, não só incluindo, falando especificamente dos ativos, mas do modo que foi feita, o que isso provoca como consequência para o portfólio, né? O XP Malls se consolida como um dos maiores players do setor, com quase 300 mil metros quadrados de ABL, uma diversificação geográfica interessante, uma exposição em São Paulo, que é uma praça que eles conhecem muito bem, e adiciona alguns ativos que podem agregar valor ao longo do tempo, né? Então, com um financeiro razoavelmente positivo e essa perspectiva aí de valor um pouco mais qualitativa, eu entendo como favorável para o XP Malls, tá? Tá, Eu acho que perfeito. só complementando, desculpa, Tá. Paula, você teve, de fato, a reação no papel de Cine ontem, ela foi uma reação bem exponencial, porque, na nossa visão, o ativo estava bastante descontado, né? Então, você vê o preço por metro quadrado que o portfólio negociava em relação aos pares, do jeito que a negociação foi proposta, coube aí uma valorização significativa para os papéis de Cine, mas isso não significa que foi uma negociação ruim para o fundo imobiliário. Perfeito, que tá até, tô olhando ele aqui meio que no 0 a 0 ali, né? Mas falando um pouquinho mais, né, para a gente entender, porque o XPML ele vem, como você bem falou ali no começo, né, da minha primeira pergunta, tem feito algumas mudanças desde o ano passado ali, né? Adquiriu participações em 7 shoppings e vendeu fatias de outros 2, né? Mas também fez uma emissão de cotas, né, que levantou R$ 1 bilhão, que encerrou no início do mês, né? Você falou aí que você vê como favorável essa transação agora de XP Malls, mas agora, né, a gente falou de quem já tem, de quem não tem. Eu queria falar agora, né, para quem não tem, se seria uma boa oportunidade, qual seria aí uma boa posição, de repente, para o cotista? O que você pode falar aí para quem não tem as cotas do fundo imobiliário, mas de repente pode adquiri-las agora? Na minha visão, sim, Paula. O XP Malls está entre as recomendações aqui da Empíricos de fundos de shopping centers, recomendação de compra, no caso, né, entre as carteiras aqui da casa. Temos outros fundos de shoppings também. Nós aumentamos a participação do XP Malls aí no início do ano. Ele é recomendado já há algum tempinho. Na nossa visão, por ser um portfólio, como eu citei, tem uma característica de qualidade e localização interessante, consegue capturar valor em imóveis de qualidade, tem alguns ativos únicos aqui em São Paulo, que é como, por exemplo, o Outlet Catarina, o Shopping Cidade Jardim, agora aumentou a exposição do Cidade de São Paulo. Então, são alguns ativos que a gente gosta bastante de ter a exposição, tá? Uma estratégia que está expandindo, então não deve parar por aqui esse nível de aquisição, tá? Teremos provavelmente novas aquisições ao longo do ano, junto também de uma reavaliação patrimonial favorável, possivelmente ali
na metade do ano. Então, é um fundo que está entre as nossas recomendações. Ele já teve uma performance de destaque nos últimos 6, 12 meses, mas pode aí ter um incremento aí de renda ao longo do tempo, bem como uma leve valorização das cotas. Perfeito, então continua aí na carteira de fundos imobiliários. Obrigada pela participação, Caio, por toda a avaliação, por essa grande transação, como você bem falou, aí são números gigantes aqui, mas que acabam sendo, na sua visão aí, favorável para o XPML11. Brigadão mais uma vez e excelente semana aí para você. Nos vemos na próxima. Valeu, Paula, valeu, pessoal, um abraço. Até mais.